Voltando ao nosso tema, né? O tema que é o corpo fala o que a boca cala. Estamos fazendo a comparação de dois materiais, que é a Bíblia, o Salmo 32, e um artigo postado pela doutora Mônica, que fala de forma muito clara sobre essa questão do corpo e da mente, né? Essa ideia de psicossomática, né? Que é a enfermidade da mente que se reflete no corpo e toma proporções materiais, né? Visto que a doença que está na mente, a dor da mente, a dor emocional, ela não é bem vista, não é bem aceita. Então a dor física normalmente acaba tendo um remedinho para solucionar, né? Ou pelo menos paliar a dor. Então nós vemos que o salmista faz aquela comparação interessante, né? Que ele, nessa relação espiritual dele, né? A alma dele coligada, ativa a sua espiritualidade em relação a Deus, né? Que mantém essa conexão, né? E ele sente que perdeu essa conexão e passa a viver um vazio, né? Uma situação de vazio, como ele diz aqui no versículo 3, quando ele diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então ele perdeu a conexão com Deus, naquilo que dava para ele segurança, e ele começa a sofrer, e ele não consegue expressar ou pôr para fora, ou falar para Deus, ou confessar aquilo que ele tinha feito de errado. E isso fazia com que ele sofresse ainda mais. Então, e essa relação acontece no dia a dia, né? Na nossa comunicação com outras pessoas, na nossa convivência familiar, né? Na nossa convivência no trabalho, na escola, né? Alguma situação que acontece ali que tira a nossa segurança. E nós, às vezes, não temos onde nos apoiar, né? Quando nós não temos uma fé bem estruturada, uma fé bem construída no conhecimento, porque a fé ela vem pelo conhecimento. Então, quando a nossa fé não está bem estruturada no conhecimento, ela não nos protege, porque a fé ela serve como um escudo, quer dizer, como uma película, né? Uma película, uma membrana endoplasmática que protege a célula dos corpos estranhos do seu entorno, né? Quer dizer, ela se mantém dentro de um núcleo protegido, íntegra, né? E quando a nossa fé não está bem estruturada, o que acontece? A nossa mente se torna susceptível, né? A impactos, por exemplo, como o bullying, né? Por que o bullying afeta certas pessoas? Porque essas pessoas já estão fragilizadas emocionalmente, né? Ela não tem uma proteção, a mente dela não está protegida, íntegra, né? Não está com essa membrana protetora, que são ferramentas, né, para lidar com agressões externas, né, de outras pessoas. Então elas sofrem de forma muito mais intensa do que qualquer outra pessoa sofreria, né? A ponto incluso de se matar em alguns casos, porque não tem essa proteção, né? E esse sofrimento que ela tem não é reconhecido por aqueles que estão à sua volta, porque normalmente não tem aonde se apegar, né? Psicologicamente falando, emocionalmente falando, não tem um apoio na casa, não tem um apoio dos pais, né? Não tem com quem se abrir, com quem falar, né? E isso faz com que essa pessoa transborde e possa chegar a uma resolução catastrófica. E isso pode, como eu disse, acontecer em qualquer parte. Uma mulher que é constantemente agredida, uma mulher que é constantemente humilhada, um homem que é constantemente humilhado, né? Ele vai murchando, né? Ele vai perdendo a sua energia, a sua força, a sua disposição para a vida, né? Principalmente se ele não tem onde se apegar, se ele não tem com quem desabafar. Por quê? Porque o corpo vai sentir, vai sofrer aquilo que a mente não resolve, aquilo que não é resolvido no âmbito
mental, psíquico, né? Então, quando a nossa mente não é capaz de sublimar, de lidar com essas situações, a tendência é a pessoa entrar em crise, né? Perder a sua força de vida e, como eu disse, às vezes chegar a uma resolução catastrófica, né? Mas aqui o salmista diz o método, né? Uma das vantagens é que ele tinha uma fé muito, muito firme em Deus, né? Você pode ver que no início do Salmo ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Olha que coisa legal, né? Então ele tinha sua fé. E na continuação, depois ele diz que confessou no versículo 5, né? No versículo 4 ele diz que ele sofria, mas depois ele confessa no versículo 5. E no versículo 6 ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Né? Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Então, quando as emoções fluírem, quando as emoções transbordarem, nós podemos usar essa questão, que é o que afligia ele, as emoções estavam afetando a sua vida, o seu corpo, né? Deixando ele improdutivo, né? Impedia ele de levar uma vida normal. Aqui agora ele diz, não, aquele que espera no Senhor, aquele que depende do Senhor, depende de Deus, que tem a sua fé firme no Senhor e confessa e fala e se expressa, né? Não guarda para si ou não quer esconder os seus pecados, os seus erros, né? Mas ele confessa, ele verbaliza, ele põe para fora, né? Ele é protegido dessa descarga emocional, desse derramar das emoções, né? Desse transbordar das emoções que causa todo esse transtorno, todo esse efeito no corpo, né? Essa úlcera duodenal, né? Essa úlcera gástrica, essas alterações intestinais, né? E tantas outras enfermidades, infecções das vias urinárias, enxaquecas, né? Tantas coisas que podem manifestar-se, inclusive coluna, né? Dor nos nervos ciáticos, né? Dores musculares que as pessoas sofrem. Por quê? Porque porque não têm com quem desabafar e não confiam em Deus, quer dizer, não têm uma fé que sirva como proteção para ele, né? Estruturada no conhecimento. Por isso você é convidado a conhecer mais a Deus, né? Você vê que a palavra de Deus já antecipa todos esses problemas que a sociedade moderna vive, né? O salmista ele está aqui nos dando uma metodologia, né, de como solucionar as nossas crises pessoais, existenciais, emocionais, que é falando com Deus, né? E a oração ela é comprovada pela ciência, um método eficiente de cura, né? De facilitar a cura, de ampliar o efeito da cura. Tudo funciona melhor quando uma pessoa tem fé e quando uma pessoa confia em Deus. Até o remédio faz mais efeito, né? Porque o organismo trabalha em benefício da pessoa. A mente se estabiliza, a mente confia, então ela tem um objetivo, ela tem uma meta, então ela fica estável, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre isto, né? Vamos falar sobre essa questão da mente, né? O que a mente necessita para ser produtiva, para se manter ativa e produtiva. Tá ok? Então, nos acompanhe no próximo vídeo, né? Amanhã eu vou estar postando, se Deus permite, um novo vídeo, que continuando com essa abordagem, daí nós vamos lá para o capítulo
5, versículo 16, como eu havia prometido na página do Face, o que Tiago fala sobre a cura, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus.